Diga comigo, depois do silêncio, veio o clamor. O que vem primeiro? Silêncio. E depois? O clamor. O silêncio, querido, não é novidade para nenhum de nós, é ou não é verdade? Não é novidade. Todo mundo sabe o que é um silêncio. Ó, silêncio não é novidade para nenhum de nós. Desde criança aprendemos a lidar com ele. Vê se na sua casa não era assim, na minha era. Quando o pai chega, silêncio. Na sua casa era assim também? A gente não podia nem rir, porque o pai chegava cansado. Faz silêncio que seu pai chegou. Só lá em casa, silêncio. Quando a visita sentava, silêncio. Que chegou visita e criança não dá palpite aqui, silêncio. Né? Às vezes não podia nem ficar na sala, era assim. Quando a tristeza batia, silêncio. Engole o choro, para de chorar à toa, silêncio. É ou não é? Quando a raiva batia, estava pronta para explodir, silêncio. Hoje, eu quero dizer à igreja que hoje eu estou mais calma. Mais calma e medicada pelo Espírito Santo de Deus. Me sinto confortável no silêncio hoje. Hoje não tem ninguém mandando. Cala a boca, fica quieto. Não chora, não ri. Mas hoje, sinceramente, confortada pelo Espírito Santo, eu me sinto no silêncio à vontade. Ele me ajuda a organizar a minha mente, organizar as minhas emoções. Porque você já viu quando você sai falando, contando a todo mundo, você não se ouve. É muita fala. Então é um tempo hoje que o Senhor quer nos ensinar de silêncio. Silêncio estratégico. E nessa calmaria que o Espírito Santo gera sobre nós, gerada mesmo pelo Espírito Santo, não tem outro, não é ninguém mandando você calar a tua voz, abafar a tua dor, não se trata disso. Se trata de ouvir o Espírito. Não mais, eu não me apresso, e o Espírito Santo hoje vai nos ensinar a não se apressar a ter resposta para ninguém, sem antes ouvi-lo no silêncio. Aprendi a ter um tempo de aconselhamento, queridos, no silêncio. Um tempo de aconselhamento, um tempo de oração em silêncio. Deixa eu dizer algo a vocês, existem grandes milagres que aprendemos no silêncio espiritual. Que silêncio é esse, pastora? O silêncio estratégico do céu. Perceba que espiritualmente há um silêncio mais profundo do que nós já estamos acostumados. Era tão ruim quando alguém mandava você calar a boca e você queria chorar. Engole o choro, coisa feia. Se chorar, apanha. É isso. É silenciar para poder ouvir a voz do céu. É silenciar para saber qual é o próximo passo. Então, espiritualmente, é um silêncio mais profundo, que deixa os meus instintos e os seus instintos mais apurados. E ensina a eliminar todas as precipitações que nós temos no falar, no agir, em tomar decisão, em posicionamento. Já viu como nós somos precipitados? Por quê? Porque nós não ouvimos. É até difícil hoje, marido e mulher, a comunicação. Às vezes eu falo alguma coisa e eu tenho que usar lá em casa como exemplo, né? Tem jeito, eu não posso usar. A casa do Jairo, não estou lá. Eu moro lá em casa mesmo. E muitas das vezes, quando um fala, o outro fala, eu falo gato, ele diz, que cachorro é esse que você falou aí? Não, mas eu não falei cachorro, eu estou dizendo gato. Mas se a nossa comunicação não for limpa, no meio dela há uma distorção que gera uma confusão. E se eu não parar para pensar o que ele está entendendo quando eu estou falando? Se você não sabe, querido, toda uma história, eu sempre digo isso aqui, ao menos os dois lados da história, você não sabe nada. E naturalmente, você não tem nada a dizer.
Que é isso, pastora? Sabedoria gerada no silêncio. Sabedoria gerada no silêncio. Não, não, não. Eu já ouvi a pastora, eu nem preciso ouvir o outro lado. É claro que você precisa ouvir o outro lado, porque se você não escuta os dois lados, você não tem lado. Precipitação, queridos, é suicídio espiritual. É desgaste de imagem. Já viu quando você toma partido de alguém e você vai lá falar, e você vai lá brigar, e aí você descobre que não é nada daquilo. E toda vez que eu lembro disso, eu lembro de uma prima que é casada e cheia de filho, mas quando ela era criança, ela me marcou. Ela chegou chorando. A vizinha nunca me dá bolo, no pleno aniversário. Aí vai eu lá na vizinha, sem conhecer a vizinha, na cara de pau. Falei, sabe o que é? É que minha prima, Fernandinha, tadinha, pequenininha, ela não comeu o bolo. E eu queria só um pedacinho de bolo para dar a ela. A vizinha falou assim, ela já comeu tanto que eu fico meio com medo dela passar mal. E a minha cara quicou. Não se precipite em meter a mão naquilo que você não conhece de todos os lados. Silêncio. Você pode ouvir pessoas, eu ouço pessoas o dia inteiro. Amém? Amém. Você pode. Você tem essa capacitação. Mas precipitação é suicídio espiritual. É meter a mão aonde Deus está tratando. É desgaste de imagem. Aprenda a esperar em silêncio. Antes de colocar a mão, antes de orar a favor de, antes de brigar com, antes de postar algo, passar adiante, antes de se levantar contra. Porque aquela igreja lá, queridos, não põe a mão nisso não. Aquilo rouba mesmo, não põe a mão nisso não. Ela tem dono, deixa que o dono trata dela. Depois do período de oração, queridos, depois do período de jejum e de silêncio, você vai perceber que você tem bem menos a dizer. Quando você tira um tempo de oração, às vezes a pessoa traz uma situação tão difícil, você diz assim, amém, vamos orar. Eu vou jejuar junto com você. E aí você vai perceber que você tem bem menos a dizer do que você e eu imaginamos. E quando você fala, quando você está debaixo desse ambiente, é a palavra de Deus que sai pela tua boca. Porque quando você chega e você tem a resposta, porque a igreja tem a resposta, mas a igreja não tem a resposta precipitada e nem a resposta dela mesma. Porque senão, se eu vou dizer para você, eu acho, o que você vai fazer com o eu acho, meu querido? Não muda nada na tua vida. O que muda na tua vida é, a Bíblia diz. Isso sim muda. O que a Bíblia diz. Então, não é mais conforme a sua visão, mas o que a palavra diz a respeito. Deixa eu te dizer algo, é bem mais seguro. É bem mais seguro. Você pode ir pelo que a pastora diz, amém, mas se a pastora não estiver em Deus, corra dela. É bem mais seguro, porque não muda, não tem variação, não tem isso. O Jairo é mais meu amigo, eu sou do lado dele. Não, o Daniel não é tão meu amigo, então eu sou do lado do Jairo. Não, não. É o que a Bíblia diz. Isso não tem variação de pessoa. Não tem emoção. Não é porque eu gosto, Sam. Não é porque você é amorzinho da minha vida. Não, não. É o que a palavra diz a respeito. Sim, sim. Não, não. Muitas vezes Deus simplesmente ordena. Cale-se. E é isso que nós vamos ver hoje. Recentemente eu ouvi do Senhor uma voz dizendo, silêncio no reino. Há um grito vindo. Silêncio, porque é um grito vindo. Meu Deus, como é que é isso? E eu confesso que nesses dias de silêncio eu tinha tanto a dizer. Eu tinha tanta coisa para falar. Eu tinha resposta para dar. Estava aqui, tranquilamente. Mas seriam palavras que não iriam acrescentar em nada. Não mudariam uma vírgula em nada. Mas eu estava pronta para sair. Tudo a seu tempo, querida igreja. Depois do silêncio, veio o grito.
Quando a gente aprende sobre o silêncio, você também vai aprender a gritar na hora certa. Gritar, fazer escândalo, chamar para briga, fazer provar o que foi falado, buscar pela justiça própria, se desesperar, colocar no Facebook, tudo isso é costume nosso. É o velho eu se manifestando, né? A gente está tendo batismo aí, nós vamos batizar, e você vai ver que no dia seguinte o velho eu diz, estou eu aqui, querendo renascer. É ou não é verdade? Aí fala, morre de novo, miserável. Morre todo dia. Mas não é a forma, querido, do céu agir, isso é a nossa forma. Prova que eu falei, diga. Isso é a nossa forma, não é a forma do céu agir. É sobre isso que o Espírito Santo vai nos ensinar hoje. É a forma que o céu age. Diga comigo, a forma que o céu age. Glória a Deus. Há tempo de silêncio, há tempo de clamor e grito. A Bíblia revela que há um padrão espiritual e nos ensina a maneira que o Senhor age. É só ler, é só parar, é só prestar atenção. Você não tem que se perguntar o que eu acho, mas o que a Bíblia diz sobre, porque ela responde todas as questões com sabedoria. Então, se você está num assunto, pastor, eu não estou conseguindo sair disso. Pastor, está virando um ciclo na minha vida. Pastor, eu não estou achando a resposta. Começa a buscar em Deus. O que a Bíblia diz a respeito disso. E o que é importante para a nossa vida é o que a Bíblia diz sobre. Eu quero ler com você Josué 6, 10 a 13, que diz assim. Josué havia ordenado ao povo. O que ele ordenou? Não grite, não grite. Na verdade, vocês não devem nem... Não grita, não conversa, nem mesmo... Nada. Até que eu diga... Grite. Então pode gritar à vontade. Ele mandou a arca do Eterno rodear a cidade. Ela deu uma volta, retornou para o acampamento e ficou ali durante a noite. Na manhã seguinte, Josué levantou bem cedo e os seus sacerdotes carregaram a arca do Eterno. Os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro, marcharam à frente da arca, tocando a trombeta enquanto marchavam. Tendo a guarda armada, marchando diante e atrás deles. Eles marchavam e tocavam as trombetas. Josué 6,16. E sucedendo que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Aleluia. O povo fica em silêncio até o dia do grito diante de Jericó. No 7º dia, o grito veio e os muros caíram. Não foi pelo volume do grito, mas pela obediência que trouxe a vitória. Não é porque eles gritaram mais alto e as estruturas não suportaram. Não. Foi pela obediência que o Senhor trouxe a vitória. Na guerra estratégica, diga guerra estratégica. Tendo o Senhor à frente, cada indivíduo tem a sua posição. Tem tempo para todas as coisas, silenciar, se posicionar e gritar. A guerra estratégica, quando você entra numa guerra, queridos, é para vencer. Quando você entra numa guerra, é para você tomar despojos depois da guerra. Entrei na guerra, pastora, nem era minha. Saí toda rasgada. Eu estou tão, o Senhor não foi comigo. Como eu estou arrebentada. Entrou por quê? Qual foi a estratégia? O que o Senhor te mandou? Não, só me pediram e eu entrei. Deixa de ser bobo. Quais são os despojos que você trouxe depois de uma guerra? Não tem despojo. Pelo contrário, lá em casa a gente está todo mundo dividido. Que vitória é essa, querido? Que vitória é essa? Que o euro entra por uma porta, a sabedoria e a paz saem pela outra. Que vitória é essa? Deixa eu falar com vocês sobre a vitória de Gideão. Juízes 7, 20 a 22. Assim tocaram as 3 companhias.
as trombetas e quebraram os cântaros. E tinham na sua mão esquerda o quê? E na sua mão direita? Para tocarem e clamarem, espada do Senhor e de Gideão. Queridos, preste atenção comigo. Como é que você vai para a guerra se numa mão você tem tocha acesa? Vamos lá. Numa mão, tocha acesa. E na outra mão, o que você tem? Trombeta. Cadê a espada? Como é que você vai para a guerra assim? Você vai lutar com quem? Aonde que está a espada, Sam? Aí eles gritam pela espada do Senhor e de Gideão. E quebram o cântaro. E conservou-se cada um no teu lugar. Olha o que fala o 21. Eles nem se moveram. Como é que você vai para a guerra assim? E eu pergunto para você hoje. Você tem estratégia para entrar nessa guerra ou está entrando de cara limpa? Ah, chegando lá a gente vê. Olha a estratégia. E conservou-se cada um no teu lugar, não saiu se debatendo não, ao redor do arraial. Então todo o exército se pôs a correr, a gritar e a fugir. Olha, está falando do exército inimigo. Os homens de Gideão, tocha na mão, trombeta na outra, e agora vocês ficam parados aí. E aí você começa a assistir o inimigo se debatendo. Aí você começa a assistir aquele que se levantou contra você, aquele que falou, aquele que disse que queria o teu lugar, e se debatendo. 22. Tocando, pois, os 300, as trombetas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro. E isso em todo o arraial. E o arraial fugiu para Zerara, até Betsida, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabade. Os 300 de Gideão, querido, ficaram em silêncio até a hora exata. E então, gritaram. O silêncio e o grito não são aleatórios. São estratégia divina. São estratégia do céu. Com um tempo determinado para ser liberados. Ao sinal, o grito da fé confundiu os inimigos. Ao sinal, para de se debater. Fica parado. Ao sinal. Porque se eu ficar andando aqui, o pastor está dando uma ordem, mas eu estou olhando para o Samuel, o que nós vamos fazer? Como é que vai ser? Lá, 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 lá. Silêncio. Ouça o céu. Ao sinal, o grito da fé confunde o inimigo. O que a igreja precisa hoje, querido, não é de dinheiro somente. Ah, a gente precisa de dinheiro. Não, não. Mas são homens e mulheres como tochas acesas. Aonde chega, por onde passam, vão incendiar o ambiente. Tochas acesas. O que a igreja precisa hoje? De homens e mulheres com bocas de trombeta para tocar e proclamar a vitória do Senhor sobre esse lugar. Aleluia, aleluia. Seja onde você estiver, as pessoas vão perguntar para você, como é que você chegou até aqui, Sam? Ah, mas eu estudei tanto, eu fiz, eu aconteci, o Senhor foi na minha vida, não esqueça disso. Não esqueça disso, quem foi que te colocou lá? E seja a boca de Deus aonde você chegar. Aonde você chegar. Calando Satanás e seus demônios, batendo em retirada com a tua chegada, encharcado de Deus. A igreja não precisa de espada para ferir ninguém, para diminuir ninguém, mas ouvir a estratégia do céu e ver o inimigo caindo sozinho, desesperado e confundido, queridos. O crente hoje quer ser normal. Tem muito crente hoje que luta para ser normal. Igual a todo mundo. Agradar a todo mundo. Você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para isso. Ah, pastor, eu só queria ser mais uma aqui. Se eu puder nem aparecer. Você não foi chamado para isso. O silêncio prepara o coração. E o clamor libera a vitória na tua vida. O silêncio não é coisa de gente boba.
Ah, eu falo, ela nem responde, esse bicho é bobo. Ah, pisa nela. Esquenta com a cabeça com ela, não. Cuidado, querido. Eu falo mal dela. Ah. Silêncio não é coisa de gente que dá cara para bater todo dia sem reclamar. Mas é gente que tem estratégia do céu. Não é porque não responde a gente que o Senhor não está ouvindo a oração e o clamor dela. Eu posso falar com Sandra de qualquer maneira. Ninguém. O Senhor sabe quem é ela na presença dele. Cuidado. Isso eu quero declarar aos homens, cuidado. Aos homens, então, é todo um peso. Por isso que eu digo que o homem não pode caminhar sozinho. Há um peso sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que a sua oração não é nem ouvida, se você não andar em conjunto com a tua esposa. Você já pensou você falar e não falar a ninguém? O Senhor fala, não te ouço. Misericórdia. O silêncio que prepara o coração. Em Jericó, quando as muralhas caíram, Josué 6,10, vamos ler de novo. Josué, porém, tinha ordenado ao povo, não dê o brado de guerra, não levante a voz e não diga palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Então não é porque você é bobo, é porque eu não quero fazer fora da hora. Há de chegar o tempo. Se prepara, Satanás. Se prepara, porque eu vou gritar. O grito da minha vitória. Todo mundo vai ouvir. 6 dias de marcha em silêncio. Não foi para demonstrar fraqueza, longe disso. 6 dias de marcha, confundindo o juízo do inimigo. Querida igreja do avivamento, a confiança em Deus, diga a confiança em Deus, é uma ferramenta espiritual. Uma ferramenta espiritual que não pode ser enferrujada. É o tipo da ferramenta que nunca enferruja. É a confiança em Deus. Ou você ouve, obedece e desfruta da ferramenta, ou a ferramenta simplesmente passa de mão. Ela simplesmente muda de mão. Mas ela enferrujar por falta de uso, nunca. Nunca. Ou você toma dessa ferramenta e fala, eu confio no Senhor e eu vou usar dela. Ou então fala, não, sabe o quê? Deixa eu negociar. A ferramenta passa para a mão seguinte. Mas enferrujar nunca. Nunca. Na abertura do Mar Vermelho, querido, Êxodo 14:14. O Eterno guerreará por vocês. Quanto a vocês, fazem o quê? Na outra versão, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. O silêncio, querido, era uma confiança, não desistência, longe disso. Após o silêncio veio o clamor de Moisés. A mão estendida, aí a gente lembra o mar se abrindo. Imagine a adrenalina correndo na veia daquele povo. O medo, o pavor. De um lado o faraó e todo o seu exército. E do outro lado o mar e o povo ali no meio. E qual é a ordem? Calai-vos. Então quando você estiver ali na espreita, Senhor, posso gritar? Calai-vos. De um lado o faraó e todo o seu exército. Do outro lado o mar. E qual é a ordem? Calai-vos. Acho que é a última coisa que a gente quer ouvir. Deixa eu correr, deixa eu me entregar. Deixa eu pedir desculpa, deixa eu voltar atrás. Mas a palavra é, calai-vos. E eu quero lembrar com vocês, igreja, que quem mandou acampar e parar o povo de frente àquele mar foi o próprio Deus. Para aqui. Quem endureceu o coração de Faraó foi Deus. E quem poderia salvar? Somente Deus. Quem endureceu o coração de Faraó foi Deus. E quem que me mandou parar aqui? Foi Deus. Então quem que vai me salvar? Só Deus. Porque Ele tem toda a estratégia. Ele tem todo o comando. E eu? Calai-vos. Porque nós não entendemos. Não entendemos toda a história, mas nós estamos prontos a debater.
Não entendemos, mas a gente quer gritar fora de hora. Voltar para o Egito, se entregar, parece tudo tão mais fácil. Já viu quando aperta a gente? Fala assim, eu vou voltar para o Brasil. Quantos confessa pecado? Me deixa sozinha aqui não. Hã? O Senhor te trouxe, veio debaixo de oração, de luta, e abrindo porta, aí vem o Egito, aí vem o Mar Vermelho. Ai, eu vou voltar para o Brasil. Sim ou não? Hã? Êxodo 14, do 10 ao 14. E aproximando o faraó. Ai, isso mexeu comigo. Quer dizer que ele chegou muito perto, Jairo. Se aproximou. Se aproximando o faraó. Os filhos de Israel levantaram os seus olhos. E eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Escuta isso. Eles clamaram ao Senhor. E o que eles disseram para o líder? E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito? Clamou, mas com certeza não está me ouvindo. Clamou, até oramos, mas pastora, dá seus pulos. A senhora não pregou domingo? Quero ver sobre a minha vida, vamos lá, cadê? A senhora não falou? Inclusive eu dei até uma oferta debaixo daquela palavra lá e não aconteceu nada. Eita, miséria, eu quero voltar para o Egito. Bom era o Egito. Não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto. Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é essa palavra que te falamos lá no Egito, porque eles já vinham falando, dizendo, deixa-nos que servimos aos egípcios, me deixa ser escravo, pelo amor de Deus. Eu quero mesmo ser escravo. A vida boa é de escravo. Aí você fala assim, olha, tem uma liberdade para você, tem uma vida nova para você, tem um Deus vivo te chamando, vem para mim, deixa eu te mostrar, pula no colo do Pai. Não, eu quero mesmo ser escravo. Eu quero, tem uma vida nova, tem uma alegria nova para você. Não importa o que você estiver passando, eu sou presente, eu sou contigo. Ouve a minha voz. Eu vou te direcionar. Eu tenho vida nova para você. Não! Eu quero mesmo é ficar no Egito. Eu não já tinha te falado isso, Sandra? Pois que melhor nos fora servir os egípcios. Olha isso, queridos. Do que morrermos nesse deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais. Estais e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornarás a ver. O Senhor peleja por vós. E vós? Só mantenha a sua boquinha fechada, já dá grande vitória. Grande vitória. Por vezes, queridos, nos calar, nos poupa a vida. Nos poupa de ofender ao Senhor com a nossa incredulidade. Só de você ficar fechado. Só de você não abrir a boca. Você não ofende o Senhor com a tua incredulidade. Nos poupa de acúmulo de maldição. Para a nossa própria vida e ainda deixa de herança para os filhos. Nos poupa o risco de ofender a quem serve a Deus, o líder. O líder. Às vezes a gente pensa assim, mas aquele pastor, cuidado, queridos, com aquele que o Senhor tem como dele. Um dia eu falei isso para o irmão aqui, ele pediu o espaço que a gente tem aqui, quero fazer uma coisa tão boba, começou tudo com uma festa, eu quero fazer a festa para os meus filhos que vão nascer, amém, meu irmão, amém. E a gente cedeu e arrumamos tudo, e tudo na alegria, tudo na bênção, tudo tão tranquilo. Aí o pastor foi, o pastor daquele dia estava com um problema no dente, estava muito inchado, com muita dor, ele não apareceu, ele mandou as coisas que o irmão pediu, arrumou todo lugar e com o rosto inchado, falou, eu vou embora para casa, está doendo muito. Aí eu falei, no finalzinho da festa, acabou tudo. Eu falei, deixa eu levar um pedacinho de bolo para o pastor.
Aí o irmão olhou para mim com a cara muito feia e falou, se ele quisesse, ele estaria aqui. Amém. Amém. Aquilo me entristeceu, queridos. Porque eu sabia tudo que ele tinha feito antes. Me entristeceu. E eu fui orar ao Senhor, e o Senhor falou assim. O Senhor falou dos pacificadores. E quando ele voltou, eu falei, querido, você não sabe o que você fez. Deixa eu te falar, o pastor é um pacificador. E o Senhor é que toma a briga dele. Cuidado com aquilo que você fala, da maneira que você fala. Ele não estava aqui, ele não ouviu, ele nem sentiu nada, a sua bobagem. Mas o Senhor ouviu. Cuidado com aquilo que você fala. Ah, é o líder, é super, ai, não tem pecado, nada disso. Mas cuidado com aquilo que você fala, com aquele que trabalha para Deus, que representa o Senhor. Cuidado. Mantenha a boquinha fechada. Na vida do rei Josafá, 2 Crônicas 20, 15 a 17. Isso eu falo da gente, somente da gente não. De todo e qualquer aquele que serve o Senhor. Se você vê alguma coisa, não desnude o teu irmão. Ore por ele. Ore por ele. Ore por ele. Mas procura não desnudar teu irmão. Às vezes a gente faz isso na mesa da sala, com os nossos filhos assistindo, e depois fala assim, mas eu criei essa criança na igreja. Não, você criou essa criança falando mal da igreja. Apontando todos os erros da igreja, na frente dele. E você quer dizer que ele tenha prazer nessa casa? Não. Erros que às vezes você mesmo e só você viu. Na vida do rei Josafá, 2 Crônicas 20, 15 a 17. Então, Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Matias, levita da descendência de Asaf, movido pelo Espírito do Eterno, falou à congregação. Ouça, e para você ouvir, você precisa estar em silêncio, senão você não consegue. A gente não pode, eu falo e você fala, quem está ouvindo quem? Ouçam todos vocês de Judá, todos os moradores de Jerusalém, e você, rei Josafá. Silêncio para todo mundo. Assim diz o Eterno, não fiquem com medo, não se preocupe com esses vândalos. Essa guerra é de Deus, não de vocês. Amanhã vocês irão atrás deles. Como assim, Deus? Que estratégia é essa? Eu estou aqui orando porque está difícil. E aí o Senhor diz assim, se prepara aí, porque amanhã é você que vai atrás dele. Não é para correr dele, o Senhor não vai dar estratégia. Amanhã é você que vai atrás. Vocês irão atrás deles, que já estão subindo, ó, já está logo ali, ó, está ali na encosta. Vocês os encontrarão no fim do vale, nas proximidades do deserto de Jeruel. Mas nem terão o trabalho de erguer as mãos para lutar. Olha isso. Apenas fiquem ali parados. Ó Judá, ó Jerusalém, vocês verão o livramento do Eterno. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-lo amanhã. O Eterno estará com vocês. Ah, esse é o segredo. O povo ouviu a profecia em silêncio, queridos. Se Deus falar isso com você hoje, se você falar, está difícil para mim, Senhor, naquele trabalho é tanto levante, meu Deus, tanta situação. Oh, meu Pai, o que eu faço agora? Silêncio. Amanhã, você que vai se levantar contra eles. Ué, é só mudar a posição. Por quê? Porque o Senhor era com eles. O povo ouviu a profecia em silêncio, recebeu a direção e não correu para fugir apressadamente, mas com muita valentia ao encontro do inimigo. Para chamar para a briga, pastora? Para confrontar? Não, para assistir a vitória do Senhor. Fica parado lá. Só assiste. Fulano que juntava com cicrano, agora estão brigando. E um está falando bobagem para o outro. E um está denunciando o outro. E você assistindo. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? O clamor não foi de desespero, mas de louvor.
Enquanto adoravam, Deus armou a emboscada. Às vezes você fala assim, eu vou na igreja para quê? Eu tenho tanta coisa para resolver. Enquanto você está aqui, o Senhor está atuando lá. Enquanto você está na presença dEle, o Senhor está atuando lá. O silêncio, querido, da fé é dizer, eu não preciso provar nada. Deus já falou. Fala aqui. Você disse que fulano disse que não sei quem disse. Deus já falou. O grito é a fé antecipada. Vitória proclamada antes de acontecer. Deixa eu lembrar algo para vocês. Existe um padrão espiritual. Diga padrão espiritual. Jericó. Silêncio, grito, muralha caindo. Gideão. Silêncio, grito, inimigo confundido. Mar Vermelho, silêncio, clamor, mar aberto. Josafá, silêncio, louvor, vitória sem luta. Esse é o padrão. Silêncio. O mesmo Deus que pediu silêncio antes do clamor, é o mesmo que ordena hoje. Espera na obediência. Porque o grito do reino está chegando. Espera na obediência. Na obediência daquilo que Ele mandou. Mas na obediência. Eu vou seguir aquilo que o Senhor me falou. Aquilo que Ele me chamou. Não, mas tem gente gritando. Tem uma boca enorme aqui querendo te engolir. Ó, puxando teu cabelo. Ó, querendo te levar. Aí eu estou quase. Em nome de Jesus, se posiciona. No silêncio. Em ouvir a estratégia do Pai. Talvez você esteja nesse tempo de silêncio. Não é para desespero. O silêncio da obediência prepara o grito da vitória. E quando Deus disser, agora! Abra a tua boca. Clame, louve, profetize. As muralhas vão cair. Mar vai se abrir. Inimigo vai ser confundido. Os inimigos vão fugir. Assim como foi com Josué. Com Moisés, com Josafá. Hoje é com Denise. Tem mais alguém? Aleluia. Tem mais alguém? Diga teu nome. Assim também vai ser com a nossa vida. Deus está dizendo, confie em mim no silêncio. Marche ao redor da terra em silêncio. E se prepare para o grito. Marche em silêncio no campo de milagre. Essa semana Deus me deu essa palavra aqui, campo de milagre. Eu estava orando para que, antes da tua chegada, no meio da semana, eu comecei a orar e a caminhar. Minto, antes de eu caminhar, eu comecei a orar. Eu oro todos os dias no meu escritório. E eu estava orando. De repente eu escutei, marche no campo de milagre. Campo de milagre, Senhor. Marche no meio da igreja. Você não estava aqui. Você não tinha chegado. Você nem sabia que eu estava orando por você. Você não viu, mas Ele já estava preparando o campo de milagre para você caminhar. Aleluia! O campo de milagre. O campo, marche no meio do campo de milagre. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Nesse dia, querido, o dia da trombeta será o nosso último dia de silêncio. Aleluia. O último dia de silêncio, tanto os vivos quanto aqueles que já dormem no Senhor, vão dizer, grande é o Senhor, fiel é o Senhor dos exércitos. Porque está na hora da gente fazer o caminho do milagre. Aleluia. Você pode ficar de pé? Aleluia. Você tem que entrar na tua casa e não esquecer dessa palavra. Campo de milagre. Tem que começar ali.
Você tem que olhar para o teu casamento e dizer, campo de milagre, tem que começar aqui. Você tem que olhar para a vida dos teus filhos e dizer, campo de milagre, comece a brotar assim como foi com os ossos secos. Lembra Ezequiel 7? Aleluia. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar.